A gente trabalha tanto para não faltar nada e no final quem falta é a gente. Essa é a frase do trabalhador 6 por 1. Vamos de desabafo da escala 6 por 1? Eu tenho prioridade em falar porque eu trabalhei a vida toda na escala 6 por 1. Todos os meus empregos foram da escala 6 por 1. E o meu primeiro emprego foi numa farmácia, uma rede de farmácias grande. Foi meu primeiro emprego. Eu fui contratada como auxiliar de loja. Na verdade, eu era um faz-tudo. Eu fazia tudo, eu olhava vencimento, eu limpava a loja, eu atendia. E depois de um tempo eu até passava no caixa sem receber para isso, porque demora um tempo para você ser promovida para outras funções. E uma vez o esgoto da loja estourou. E quem colocou a mão para limpar? Os auxiliares de loja. A gente tinha que limpar o esgoto, eles demoraram dias para vir arrumar. Era um fedor insuportável, eu morria de medo de pegar uma doença, só que a gente não podia falar não. Como que você fala não? É seu primeiro emprego. A gente tinha medo de não conseguir outra coisa, de ser mandado embora. Você não tem muita opção de estudo. Estudo que eu falo assim, eu terminei a escola, mas eu não tinha uma graduação nem nada, e nem tinha possibilidade de fazer uma, então eu tinha que trabalhar. E aí, depois da farmácia, eu pensei, vou trabalhar no shopping. Achava que trabalhar no shopping era aquele glamour todo, via o pessoal todo arrumado, via aquelas lojas enfeitadas, eu achava, nossa, deve ser uma maravilha trabalhar no shopping, vou trabalhar toda arrumada, vou ter dinheiro. Que ilusão. Eu entrei no shopping, a minha primeira loja foi bem no final do ano. Eu entrei para trabalhar. E a escala de final do ano, ela começa em novembro e é uma escala sem folgas. É pior do que a 6 por 1, porque você fica mais de um mês sem folgar, é isso que vocês estão ouvindo, a gente trabalha mais de um mês sem folgar e essas folgas ficam acumuladas para você tirar em janeiro ou fevereiro, porque faz uma escala de acordo com o tanto de funcionários que tem nas lojas e aí vão se tirando as folgas aos poucos. Tipo assim, eu vou tirar na primeira semana, eu tiro 5 folgas, aí fulano vai tirar depois, eu tiro 5 folgas, é desse jeito que funciona. Eu entrava para trabalhar quando o shopping abria, 10 horas da manhã, tinha que chegar um pouquinho antes. E aí tem uma semana do Natal, eu não sei se é semana do Natal, que o shopping começa a abrir às 9, então você tem que chegar antes das 9. E eu saía de lá de madrugada, porque eu era caixa e eu tinha que fechar o caixa depois que a loja fechava. A loja às vezes fechava 11 horas e tinha vez que também fechava meia-noite. Tem uma semana que eles começam a abrir 9 e fechar meia-noite. Pelo menos na minha época era assim. E a gente tinha que ficar. E aí eu saía de lá, tipo, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, pra estar lá no outro dia às 9. Tipo assim, eu praticamente quase que dormia na loja. Na época não tinha Uber. A gente se revezava com funcionários que tinham carros pra poder levar a gente embora, porque o táxi era caríssimo, então, tipo, não compensaria a gente pagar, não tinha mais ônibus esse horário, ou a gente dormia na casa de alguém que morasse perto do shopping. Teve semana que meu pai levou roupa pra mim, porque eu não tinha mais roupa pra trocar, eu não tinha mais roupa limpa. Aí meu pai vinha, levava as roupas sujas e trazia roupa limpa pra mim, porque eu não conseguia ir pra casa. Eu fiquei uma semana sem poder ir pra casa, porque eu não tinha como ir pra casa, só se fosse andando até minha casa, não tinha como. Depois eu fui trabalhar numa loja bem famosa de calçados que começa com M. E nessa loja, na época, só trabalhavam mulheres. Tinha mulheres que namoravam, mulheres casadas, eu já era casada. E era óbvio que uma hora ou outra, uma ia engravidar. E aí depois de um tempo eu engravidei. E a minha gerente ficou com raiva que eu engravidei. Ela achou que eu fiz de propósito, mas eu já tinha passado a experiência. E aí foi a gravidez inteira de humilhação. Eu era a última a almoçar, eu pedia pra ir no banheiro, ela falava que a loja tava cheia. Eu não podia sentar, eu era caixa. Eu não podia sentar. Eu toda inchada, passando mal. E eu trabalhei todos os dias. Até quando eu não tava mais aguentando, que eu conversei com a minha médica e ela falou assim, não, quando você não estiver aguentando, você pega um atestado pra você descansar, porque senão você não vai aguentar a gravidez toda. Eu pegava trem lotado, com a barriga enorme, morrendo de medo de alguém bater na minha barriga pra eu poder ir embora. Às vezes eu esperava, 5, 6 trens passar pra vir um mais vazio pra me poder conseguir entrar e ir embora pra casa, porque eu saía no horário de pico. Depois que a minha menina nasceu, eu pedi para ser mandada embora e com o dinheiro da rescisão eu consegui abrir a minha empresa, mas com muito custo. O meu esposo continuou trabalhando no shopping. Ele trabalhava em loja de surf. E era essa escala também. Então, em dezembro a gente nem se via.
Ele tinha carro já na época e aí ele levava o pessoal embora, falava com dó. Ele chegava em casa muito tarde pra ir trabalhar no outro dia muito cedo. Era uma escala assim de escravidão, praticamente. E aí tem gente que vai falar assim, mas por que não denuncia? Não adianta. O meu esposo, o subgerente e mais uma galera dessa loja entrou com processo contra a loja. Alguns perderam. A impressão que dava era que o dono tinha acordo com o juiz, porque o dono saia rindo. Quando você abre um processo trabalhista, você tem que ter testemunha. Ninguém quer ser testemunha, porque as pessoas têm medo de perder o emprego, as pessoas têm medo da retaliação, então elas não vão ser sua testemunha. E eles não aceitam outros tipos de provas, pelo menos na época eu não aceitava, eu não sei agora. O subgerente tinha diversas provas em papel que confirmavam tudo o que eles estavam pedindo. O meu esposo ganhou a causa, mas ele ganhou tipo 1/3 do valor que foi pedido pela causa. Mas graças a Deus ele ainda ganhou. O processo do subgerente se arrasta até hoje, anos, faz anos isso, mais de 15 anos que tá em processo e tá lá em processo. Quando eu trabalhei numa outra loja, também de shopping, porque quando você trabalha no shopping, você fica trocando de loja. Não tá bom aqui, você vai para outra, não tá bom aqui, você vai para outra, mas são todas iguais. Todas praticamente iguais. São todos o mesmo sistema, todos praticamente iguais. Uma menina também engravidou. E aí quando ela contou, fizeram ela trabalhar o dia inteiro, quando foi no fim do dia, mandaram ela embora. E aí a gente falou pra ela, você tá grávida, abre um processo e tal, né? Ela entrou com o processo. E aí a advogada não dava um retorno. Depois de, tipo assim, tem um prazo pra você entrar com o processo. Quando esse prazo venceu, a advogada dela falou que esqueceu. Ou seja, a gente acha que a advogada foi safada, que fez um acordo com a loja pra se beneficiar e não deu entrada no processo da menina. A menina perdeu o prazo do processo. Tipo assim, não tinha muito o que fazer. Quantos natais, ano novo, eu cheguei em casa tão cansada que eu só queria tomar um banho e dormir. A gente chega tão cansada que a gente não tem nem vontade de comer, de comemorar. Quantos aniversários o meu esposo perdeu? O meu esposo perdeu o aniversário de 1 aninho do meu filho. Ele se arrepende até hoje, porque ele estava trabalhando na loja, ele não conseguiu pegar folga. Quantas férias, quantas festas a gente perde porque a gente tá numa escala 6x1, sabe? Então eu tô fazendo esse desabafo porque eu trabalhei na escala 6x1. O meu esposo trabalhou muitos anos na escala 6x1. Agora que ele saiu da escala 6x1, eu também já tinha saído da escala 6x1. Mas pensa que é fácil você abrir uma empresa e você... Uma empresa não, né? Você ser um autônomo, uma microempresa, não é fácil. Não é todo mundo que consegue. Então, por isso que as pessoas se sujeitam. Mas tem outras opções de emprego. Não tem. Não tem. Para você que é jovem, que vai entrar agora no mercado de trabalho e você não tem um pai que vai te pagar uma faculdade, não tem. Ou você vai pro shopping, ou num comércio em geral, ou você vai pro mercado, ou você vai pro telemarketing que acaba com o teu psicológico, ou você vai pra uma rede de fast food. Essas são as opções. Eu fiz faculdade, eu consegui fazer 2 anos de faculdade, tive que desistir, porque eu não conseguia conciliar a minha faculdade com a minha escala 6x1. Porque chegou uma época que eu tinha aula de sábado e eu não podia faltar no sábado, porque o sábado era o dia com mais movimento da loja. Eu tive que desistir, porque eu não tinha como pagar a faculdade se eu não trabalhasse. Eu tinha que trabalhar e eu não tinha como fazer a faculdade se eu trabalhasse. Eu tive que desistir. Não consegui estágio na área, porque quando eu ia para as entrevistas de estágio, eles preferiam as bonitinhas que era filhinha de papai, que já tinha feito intercâmbio, que falava inglês, que já tinha feito outros estágios, sendo que eu estava procurando a minha primeira oportunidade de estágio. Se eu tivesse conseguido um estágio, eu não precisaria ter voltado para a escala 6x1. Eu ia conseguir conciliar o estágio com a faculdade e conseguir pagar a minha faculdade. Só que, infelizmente, eu não tive pai que me bancasse, não tive como conseguir algo na área e tive que voltar para a escala 6x1, que foi pro shopping.